Salve galera! Eu sou o professor João Henrique Ramos e vou aqui realizar com vocês um experimento sobre o efeito fotoelétrico. Então, primeira coisa, já estou aqui no simulador FET. Vou clicar aqui para acessar, só clicar aqui na versão AVA e ele já vai abrir, tá certo? Já tinha aberto isso daqui, então vou clicar aqui no meu navegador e ele já vai abrir aqui pra gente o simulador para o efeito fotoelétrico. Deixa eu subir um pouquinho só aqui a câmera para poder pegar aqui as funções que interessam para a gente ali sobre o efeito. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Com a intensidade da radiação, tá certo? Ó, aqui está a intensidade da radiação com o comprimento de onda, que aqui está relacionado à frequência. Quanto menor a frequência, nós temos quanto maior a frequência, menor comprimento de onda, porque o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então aqui o vermelho é onde nós temos o maior comprimento de onda, porque aqui a frequência é menor. Já lá no violeta, repare que o comprimento diminui, automaticamente nós temos aí o aumento da frequência. Então vamos para a realização do experimento. Vou abrir aqui agora o formulário que vocês têm em mãos aí, né? O primeiro passo, né, seria preencher o formulário, colocar o nome, indicar a turma, clicar aqui para abrir o simulador. E agora vamos para o experimento 1, onde nós vamos estar trabalhando com o sódio, tá? Então, olha só, o que nós vamos fazer nesse experimento? Ajustando a intensidade da luz para 10%, varie o valor do comprimento de onda e verifique a partir de qual espectro, ou seja, a partir de qual comprimento de onda de radiação começa a ocorrer emissão de elétrons. Então vou mexer aqui no simulador e vamos ver a partir de qual comprimento de onda isso acontece. Então, será que vai ser o infravermelho, vermelho, o amarelo, o azul, o violeta? Vamos simular aqui para fazer essa verificação. Então, primeira coisa, cadê o efeito fotoelétrico? Está aqui. Primeira coisa, vamos lá, colocar a intensidade aqui em 10%. Vou mexer aqui no cursor, já elevar ela a 10%. 10% está aqui. Agora vamos ver a partir de qual comprimento de onda tem emissão de elétrons aqui, tá? Então vamos lá, vou colocar no vermelho. Repara que no vermelho aqui, quando está emitindo luz, não está emitindo elétrons. Vou aumentar e jogar aqui no amarelo, então. Bem, também observe que quando nós jogamos luz amarela, não tem emissão de elétrons. Então vamos aumentar um pouquinho mais a frequência. Vamos para o verde. Opa, repare que no verde aqui começou a emitir elétrons. Então, deixa eu voltar um pouquinho para trás, que é alguma coisa aqui entre o verde e o amarelo. Mas repare que no amarelo não vai, é no verde. Deixa eu ver se eu estou no material certo. Está no sódio aqui. Está no sódio, olha. O material alvo tem que ser o sódio. Como o material alvo aqui é o sódio, então nós conseguimos entender que a partir do espectro verde eu tenho emissão de elétrons. Ok? Olha só a partir de qual espectro começou a ter emissão de elétrons quando a intensidade é 10%. Então nós já conseguimos responder a primeira pergunta. Ok? Então vamos voltar aqui agora para as próximas perguntas. Próxima pergunta é: ajustando a intensidade da luz para 50%, varie o valor do comprimento de onda para verificar a partir de qual ocorre a emissão de elétrons, tá? Só que agora a intensidade é em 50%. Então vamos lá, vamos voltar aqui desde o início e vamos colocar aqui para a intensidade agora de 50%. E vamos lá. Agora eu não vou falar, tá? Vocês que vão ter que chegar à conclusão. Estou agora no espectro vermelho.
Estou agora no espectro amarelo. E estou agora no espectro verde. Espectro azul, espectro violeta e espectro ultravioleta. Então ajustei a intensidade para 50%. A observação agora é de vocês. Então, respondido aí, vamos responder essa segunda pergunta. Vamos voltar lá para as perguntas, então. Tá? Então, ajustando aqui, olha, basta analisar o que aconteceu e assinalar aqui. Agora tem mais uma pergunta. Ajustando a intensidade da luz para 100%, nós vamos variar o comprimento de onda e verificar a partir de qual desses espectros começa a emitir elétrons da placa. Então vou retornar agora aqui para 100% e vou voltar lá para o infravermelho. Vocês vão observar e depois vocês respondem. Infravermelho, vermelho, amarelo, espectro verde, espectro azul, espectro violeta e espectro ultravioleta. Então, realizado aí o outro experimento, então vocês agora, baseado no que ocorreu, vocês vão assinalar a resposta correta aqui, ao que indicou o experimento para a gente. Daí tem aqui a conclusão desse experimento. Então vocês vão ler, ó, para poder analisar. Então, aumentando a intensidade da radiação, ocorre a redução do comprimento de onda mínimo para a emissão do elétron, ou seja, aumentou ou diminuiu a faixa do espectro. Aumentando a intensidade da radiação, ocorre aumento do comprimento de onda mínimo. O comprimento de onda mínimo para emissão não depende da intensidade da radiação. O comprimento de onda mínimo para emissão dos elétrons depende do comprimento de onda da radiação. Tá? Então, assinalem aqui qual que vocês acham que é a correta. Vamos para o próximo experimento. O próximo experimento ele é a mesma coisa, só que nós vamos trocar o material. Ao invés de trabalhar com o sódio, nós vamos trabalhar com o cobre. Então, vamos lá para o material. Então, estava em sódio, agora nós vamos para o cobre. Trocando o material, vou voltar lá para o infravermelho e vamos ver o que acontece. Primeira coisa, aqui tem que ser em 10%, né? 10% de intensidade. Opa, estou em 110, não quero 110, quero 10%. Então vamos ver se a partir de qual faixa de frequência aqui ocorre a emissão de elétrons. Nós estamos no infravermelho. Agora nós vamos para o vermelho. Agora nós vamos para o amarelo. Agora nós vamos para o verde. Agora nós vamos para o azul. Agora nós vamos para o violeta. E agora nós vamos para o ultravioleta. E vou aumentar mais ainda a faixa aqui no ultravioleta. E vou aumentar ainda mais a frequência aqui no ultravioleta. Então vocês vão observar o que aconteceu dentro de cada espectro e vão assinalar a resposta correta. Então vamos lá para a próxima pergunta do experimento. A próxima pergunta é para variar aqui, né? Colocar a intensidade em 50% e analisar a partir de qual espectro começa a ter emissão. Então vamos lá de novo. Só que agora vou voltar lá para o infra e nós vamos aumentar a intensidade da luz aqui. Aumentei a intensidade da luz, já estou no infra. Então vou para o vermelho. Observe o que acontece. Vamos para o amarelo.
Observe o que acontece. Vamos para o verde. Observe o que acontece. Vamos para o azul. Observe o que acontece. Vamos para o violeta. Observe o que acontece. E vamos para o ultravioleta. Observe o que acontece. E vamos aumentar ainda mais dentro do ultravioleta. E observe o que acontece. Então, de acordo com o que aconteceu, vocês vão assinalar lá a resposta correta aqui para esse experimento. Agora vamos para o próximo experimento, que é a mesma coisa, só que nós vamos aumentar a intensidade da luz. Então, voltando lá, vou voltar para o espectro inicial e vou colocar a intensidade da luz em 100%. Então, estou no infravermelho, observe o que acontece. Vou para o vermelho, observe o que acontece. Estou indo para o amarelo, observe o que acontece. Para o verde, agora para o azul, agora para o violeta e para o ultravioleta. E mais um pouquinho dentro do ultravioleta. Ok? Então, de acordo com o que aconteceu, basta assinalar lá no seu formulário. Agora vamos para o próximo experimento. Aqui tem a conclusão. De acordo com o que vocês anotaram, vocês vão colocar aqui. E vamos para o experimento 3, que é a mesma coisa, só que o material é o cálcio. Então vou trocar aqui o material, que é o cobre, para o cálcio. E agora vamos lá realizar o experimento do zero. Vamos lá, qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta é a seguinte: nós vamos colocar em 10% e vamos ver a partir de qual frequência aqui, olha, de cor acontece a emissão. Então, ligando lá o simulador, nós vamos ter, vamos lá, primeiro 10%, né? 10%. Então, estamos no infra, vamos para o vermelho, agora vamos para o amarelo, agora para o verde, agora nós vamos para o azul. Passei aqui. Agora vamos aumentar aqui um pouquinho para o azul. Vamos para o violeta. Vamos aqui no espectro violeta. Parece que eu vi alguns espectros ali. Opa, tenho sim. E agora para o ultravioleta. E mais um pouquinho adiante do ultravioleta. Então, de acordo com o que vocês analisaram aqui, basta marcar lá no formulário. A próxima pergunta é para ajustar em 50% e ver o que acontece. Então, eu vou colocar aqui em 50%. Vou voltar lá do zero e verificar a partir de qual espectro eu tenho emissão. Então, estou no infra, estou no vermelho, agora eu vou para o amarelo, para o verde, para o azul, para o violeta. Repara que vamos lá para o ultravioleta agora. Mais um pouquinho para o ultra. E finalizamos essa pergunta. A próxima pergunta lá do formulário, isso aqui nós já fizemos, 10%, 50% acabamos de fazer, vamos para essa aqui que é 100%. Então, voltando lá para o simulador, 100% e vamos voltar aqui. Infra, vermelho, amarelo, verde, azul e violeta. E depois do violeta vamos para o ultravioleta e mais um pouquinho no ultravioleta. Vocês observam o que acontece e assinala a alternativa que representa aqui no seu formulário. Aí tem a conclusão do experimento 3, é só comparar os resultados e assinalar. Aí nós temos aqui
O experimento cobre, nós vamos utilizar o material sódio, cálcio e cobre, né, que foram os que nós utilizamos, e vamos fazer o seguinte: descrição da atividade. Nós vamos ativar o gráfico, né, do energia do elétron com a frequência da luz, né? E nós vamos escolher a frequência. Escolha uma frequência fixa da de corte, ou seja, a frequência mínima para emissão de elétrons para cada material, e varie a intensidade da radiação de 0 a 100 ao realizar experimentos, e verifique o que dá para observar. Então tá ok, vamos fazer isso, tá? Vamos lá então. O que nós vamos fazer? Vamos começar aqui pelo primeiro material. O primeiro material que nós começamos lá foi o sódio. Nós vamos fixar aqui uma frequência de corte, né? O cobre, o cálcio, vamos lembrar aqui, ele começou a emitir elétrons aqui no verde, certo? Beleza, então vamos lá. Tá aqui no verde, vou ativar o gráfico. Esse gráfico aqui é da energia. Vou ampliar um pouquinho o gráfico aqui para ficar mais fácil a visualização da energia do fóton que está sendo injetado ali. Ok? Então vamos lá. Ó, vou colocar aqui. Repare que aparece aqui, ó, a energia do fóton injetado. Tá vendo? Vou aumentar um pouquinho mais. Diminuir a grade, será que é melhor de ver? Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Observe qual que é o valor da energia do fóton injetado. E vou colocar um pouquinho mais. Observe o que aconteceu com a energia do fóton injetada quando eu variei aqui a intensidade da radiação. Ele pede para fazer isso com todos os materiais. Então eu vou pegar aqui, o outro que nós trabalhamos foi o cobre. O cobre foi a partir aqui do violeta. Tem que achar só a frequência de corte dele, que foi a partir de que começou a ter a emissão de elétrons. Mais ou menos essa daqui, ó. Olha só aqui é energia, ó, em eletrovolt, tá? Observe aqui. Então, vou botar um pouquinho mais para cá, ó. Deixa ela fixa aqui, tá? Ó, esse ponto aqui, vou voltar lá do zero. Vamos verificar a energia. A partir de 10%, ó. Olha o ponto que se encontra a energia aqui. Vamos para 50%. Olha o ponto que se encontra a energia do elétron injetado. E agora vamos para 100%. Olha onde encontra a energia do elétron injetado quando eu aumento a intensidade da luz. Então a pergunta é sobre essa. Analise a energia do elétron injetado quando nós variamos a intensidade da luz. E agora vamos para o outro material, que é o cálcio. Tem que achar a frequência de corte lá do cálcio. Do cálcio foi violeta, né? Vou colocar aqui no violeta, ó. Vamos lá. 10%. Tá aqui, ó. Olha onde se encontra a energia. Isso aqui é a frequência, tá? Que vale aqui, ó. Mas na verdade não importa o ponto que ela está inicialmente. O que importa é o que está acontecendo com ela, com essa energia, quando aumenta a intensidade. Se ela aumenta ou diminui, é isso que você tem que analisar. Aumentei um pouquinho aqui a intensidade da radiação e aumentei um pouquinho mais a intensidade da radiação. Então observe o que aconteceu com a energia em eletrovolt do fóton injetado, ou seja, o ponto que ele estava lá no início e o ponto que ele se encontra no final. É isso que nós estamos analisando, tanto para o primeiro, quanto para o segundo, quanto para o terceiro material. Então fizemos já esse experimento. Daí aqui tem as perguntas, ó. A energia do elétron injetado aumenta quando aumentamos a intensidade, a energia do elétron injetado permanece constante, ou o número de elétrons injetado aumenta, o número de elétrons injetado permanece constante. Então é isso que vocês vão analisar. Daí o próximo experimento é fazer o seguinte, é o mesmo gráfico, só que agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos escolher uma intensidade, tá, ó. Escolha uma intensidade fixa
tá certo? Varia o material, né, da intensidade de 0 a 100 ao realizar o experimento, ok? Então escolha uma intensidade fixa para a frequência em que ocorre a emissão de elétrons, tá? Frequência mínima para cada material, e varia a intensidade da radiação. Ah, tá. Agora nós vamos fixar a intensidade da luz e vamos variar a frequência da radiação. E ó, para cada um, e a intensidade da radiação, né? Para cada um, e varia a intensidade da radiação. Na verdade aqui não é intensidade, é a frequência da radiação. Vou até ajustar lá no formulário. Varia a frequência da radiação. Então vamos fazer isso agora então e fazer essa simulação, ok? Então abrindo aqui, olha só, vamos fixar. Vamos começar aqui pelo sódio, que é o primeiro. Então o sódio, a frequência de corte foi essa daqui. Ó. Eu vou colocar a intensidade em 100%. Era para ele ser fixo, para parecer bastante, tá? Tá aqui a frequência de corte. Vamos analisar o gráfico aqui. É isso aqui que importa a gente, olha. Para essa frequência, a energia está aqui, na frequência de corte. Se eu aumentar um pouquinho a frequência para o outro espectro, olha a energia aqui. Se eu aumentar um pouquinho a frequência, olha para onde foi a energia. É o que eu falo aqui na coluna vertical. Tá? Estou aumentando a frequência, eu preciso analisar o deslocamento aqui nessa posição. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil de a gente observar. Ó. Vou aumentar mais a frequência, vou aumentar mais a frequência, nem aparece mais lá. Então, quando eu aumentei a frequência da radiação, mantendo a intensidade constante, o que aconteceu com a energia desses elétrons aqui que estão sendo ejetados? Então eu fiz isso para o sódio. Agora eu vou trocar o material, o outro fez o cobre. Vou lá para a frequência de corte do cobre, que era mais ou menos aqui. E vou realizar o experimento. Olha, observe onde se encontra a energia do cobre para essa frequência. Está em 0 ali até, né? Vou começar aqui nos primeiros. Ó. Opa! Ainda não, olha só. Vamos aumentar agora. Aumentando a frequência, o que aconteceu com a energia do cobre? É isso que nós temos que observar nesse experimento. E vamos trocar o material agora. Vamos pegar o cálcio. Então o cálcio ele tinha outra frequência de corte, né? A frequência de corte dele era aqui no violeta. Olha aqui na onde se encontra a energia em eletrovolt desses elétrons aqui que estão sendo ejetados. Mas se eu aumentar a frequência, o que acontece com a energia dele? Tá vendo? Aumentei a frequência, o que aconteceu com a energia que está aqui na vertical? E se eu aumentar mais um pouquinho, o que acontece? Então, observe e assinale aqui no seu gabarito, no seu formulário. Então, realizado isso, daí tem a conclusão do experimento. Ok? Daí você vai fazer a leitura desse experimento, né? E responder aqui. E assim você finaliza o experimento sobre efeito fotoelétrico e depois no feedback, né, eu vou dar uma conclusão para vocês. Tá certo, pessoal? Então, fechou. Espero que a gente tenha conseguido, né, explicar aí certinho o fenômeno, realizar o experimento com vocês. E agora é só vocês assistirem esse vídeo e realizarem. Tá certo? Então, até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.